pessoal, tudo bem? Professora Angélica chegando aqui no canal, você aí do outro lado, né, professora? Aqui no estúdio do Vale Concursos, você aí do outro lado com destino à sua aprovação, com destino à sua mudança de vida, não é verdade? Então vamos lá juntamente comigo, né, professora Angélica chegando aqui, vamos tratar de língua portuguesa, não é assim? Nós estamos nos preparando aí para a Guarda Civil Municipal ou Guarda Municipal de Goiânia, e a gente sabe que tem conteúdos que são de extrema importância para a gente, não é? É bacaníssimo a gente inserir português na nossa rotina de estudos. Inclusive, eu até quero dialogar um pouquinho com você agora sobre isso, antes da gente iniciar a nossa aula, viu? É muito importante que você que se prepara para concurso público, independente que seja esse, da Guarda Municipal de Palmas, de Goiânia, independente que seja, né, para Palmas, independente que seja para o Espírito Santo, qualquer concurso público, né, de qualquer região do Brasil, pense, imagine que português sempre vai estar ali, né? Costuma ser a primeira disciplina da prova. Não é assim? Sempre vai estar ali, sempre vai ser, né, aquela disciplina mais complexa um pouquinho, né? Sempre tem gente que, na maioria das vezes, né, as pessoas falam comigo assim, professora Angélica, eu tinha muita dificuldade com matemática, com raciocínio lógico, e da mesma forma que eu tinha dificuldade com português, mas português não encaixa na minha cabeça. Mas por que português não encaixa? Porque raciocínio lógico, ou matemática que seja, né, uma estatística, nós temos um embasamento de quê? De fórmulas. Nós estamos diante de fórmulas, né? Então, uma vez que você entende a fórmula, se aplica ali, ok, dá tudo certo. Português, a gente não tem essa via rápida de acesso, né? A gente precisa primeiro compreender o conteúdo e depois aplicar as regras. Por isso que às vezes muita gente erra, né? E fala assim, professor, eu estou estudando, mas a sensação é que eu não sei. Por quê? Porque o conteúdo não está sendo compreendido. Primeiro você compreende o conteúdo, depois você aplica as observações, né? As regras que devem ser aplicadas, tá? Então, assim, hoje nós vamos tratar, inclusive, de um conteúdo que exige conhecimento, que exige regra, tá vendo? E nós precisamos entender esse conteúdo. Por quê? Porque se a gente não entender o conteúdo, nada feito. Então, primeiro vem o entendimento, a compreensão de que se trata, né? E como funciona. E você aplica aquilo que acontece dentro do conteúdo, entendeu? Por exemplo, nosso assunto hoje é pontuação. A professora selecionou esse assunto de hoje aqui para conversar com você, porque eu entendo o quê? Que pontuação, acentuação gráfica, ortografia são assuntos atuais de provas de concursos públicos, tá? Então, a nível nacional, pontuação, acentuação e ortografia estão nas provas de concursos públicos. Então, nada melhor que nós estudarmos esses conteúdos já sabendo da importância deles em provas, não é assim? E aplicar para quando chegar aí, né, a hora de praticar questões, de estudar mesmo ali assim a fundo, a gente saber direitinho, né, e compreender o conteúdo. Então, olha só, a professora Angélica vai dizer para você o seguinte, ó, nós temos vários sinais de pontuação. Nós vamos iniciar o nosso encontro aqui no canal do Vale Concursos hoje, tratando do primeiro sinal, que é o mais temido em provas, tá? Vou dizer para você. Quando se fala em pontuação, quando se fala, né? Professora, qual é o sinal de pontuação que mais cai em provas, professora? Eu vou virar para você e vou falar, olha, vírgula. Se tem algo dentro do conteúdo de pontuação que você precisa memorizar, porque é questão de prova para você, é o uso da vírgula. Tá vendo como é que é? Por que eu falo isso com relação ao uso da vírgula, né? Porque a vírgula é o sinal de pontuação que tem o maior número de regras. Então, infelizmente, né, é assim que funciona. Infelizmente, nós devemos priorizar o uso da vírgula, porque ela é a maior ocorrência. Então, vamos começar. Olha só. O primeiro exemplo que a gente tem denotando aí uma regra de vírgula é esse aí, olha. Manuel, venha cá. Olha só o que a gente tem aí. Nesse primeiro exemplo, a gente tem a seguinte situação. Manuel é um vocativo e a gente entende que todo vocativo deve ser isolado por vírgula. Agora, se você não compreende, não entende, não lembra o que é vocativo, nós temos que compreender e estudar dentro da análise sintática e saber o que é o vocativo.
Vocativo indica chamamento, né? Ele é um termo acessório da oração, porque indica chamamento, tá? Então, beleza. Aí você tem aí o Manuel, já saiba que todo vocativo deve ser isolado por vírgula. Beleza. Nós temos ali outra situação, ó. Ele bebeu e dormiu. Olha o que a gente tem aí. O que acontece? Nós temos duas orações separadas por vírgula, né? É bebeu, vírgula, bebeu, não é assim? Pois é, por que eu sei que eu tenho duas orações? Na verdade, nesse contexto, eu tenho três orações. Eu tenho bebeu de novo, que é uma oração que se repete, e dormiu. Olha só, eu tenho três orações. Ah, professora Angélica, por que você fala que você teve três orações aí, se só tem verbos? O verbo é a unidade básica da oração. Então, uma vez que você tem verbos, você tem orações. Tá vendo? Então, aí a primeira oração, ó, ele bebeu. A segunda, bebeu. A terceira, e dormiu. Olha só. Então, perceba que entre a primeira oração e a segunda, houve o uso da vírgula. Por quê? Porque nós estamos diante de orações assindéticas, tá? Então, assim, entre orações assindéticas, ou seja, orações que não vêm introduzidas por conectivo, nós temos a presença da vírgula, tá? A vírgula é usada para separar orações coordenadas assindéticas, beleza? Pois é. Maria lava e Joana passa. Olha o que aconteceu aí. Esse exemplo de número 13, ele é cabulosíssimo. Por que eu falo isso para você? Porque às vezes você vira para mim e fala comigo assim: professora, eu aprendi lá no ensino médio que antes da palavra e, né, da conjunção e, não pode ser usada a vírgula. E agora aqui no seu exemplo tem Maria lava, vírgula, e Joana passa. Por que é que a vírgula foi usada antes da conjunção e nesse exemplo aí, professora? Por quê? Porque, por uma particularidade de prova, pode sim a vírgula aparecer antes da conjunção e, mas não é em todos os casos. Ah, então antes do e, da palavra e, da conjunção e, eu posso colocar vírgula ou não, professora? Depende do contexto. Não é assim, em qualquer contexto você pode ou não usar. Tem contexto que literalmente antes da conjunção e você não pode usar. Contextos como esse aqui, ó, do exemplo 13, você já vai poder usar. Por quê? Vou explicar a regra, tá? Nós estamos diante de duas orações, né? Maria lava e Joana passa. Nessas orações, perceba você comigo que os sujeitos são diferentes e as ações também são diferentes. Então, você está diante de sujeitos e verbos diferentes. E entre essas orações que possuem sujeitos e ações e verbos distintos, antes da conjunção e, eu usarei obrigatoriamente a vírgula. Tá vendo como é que acontece? Então, não é Maria lava e passa, sem vírgula antes do e, não. É Maria lava, a Maria faz uma coisa e a Joana faz outra. Olha só. Então, antes do e, né, porque eu tenho sujeitos e ações distintas, antes do e, o uso da vírgula se dará de forma obrigatória. Tá vendo? Beleza. Agora, olha só. Maria, Manuel, Pedro e Paulo são amigos. O que nós precisamos entender aqui nessa regra? Olha só. Nós estamos usando a vírgula para separar termos de uma mesma classe gramatical. Tá vendo? Termos de mesma classe gramatical. Maria, substantivo, Manuel, substantivo, Pedro, substantivo. Por que entre Pedro e Paulo eu não uso vírgula? Porque do penúltimo para o último é a conjunção e que deve ser aplicada. Tá vendo? Pois é. Ele disse a verdade, dois pontos, contudo ela, vírgula, não. Professora, eu fiquei apavorado ou apavorada com esse exemplo. Atenção você que se prepara para a Guarda Municipal de Goiânia. Todo o olho de Tandera, como diz o outro, abra o olho de Tandera, porque é muito importante esse conteúdo para você. Presta atenção nessa regra que a professora Angélica vai soltar aqui agora, né? Ele disse a verdade, dois pontos, contudo ela, vírgula, não. O que essa vírgula, professora da minha vida, o que é que essa vírgula está fazendo aí? Olha só. O que é que essa vírgula está fazendo ali? Olha aí. Sabe o que ela está fazendo? Ela está fazendo uma
Supressão. A vírgula, em caso de prova, pode ser usada para substituir uma palavra. Ou suprimir, né? Vai suprimir, vai substituir, né? Uma palavra que já foi dita anteriormente. Isso é até um recurso de linguagem, tá vendo? Então, olha só. Ele disse a verdade, 2 pontos. Contudo, ela, vírgula, não. Essa vírgula suprime a palavra disse. A ação de dizer. Ele disse a verdade, contudo, ela disse não. Olha só, tá vendo? Então, o que acontece aqui? Ela disse não. Para não ficar ele disse, ela disse, suprimiu-se a forma verbal disse para o quê? Para o uso da vírgula. Para quê? Para te pegar em situação de prova. Tá vendo como é que é? Pois é. Aí a gente tem aqui o seguinte, Pelé, vírgula, rei do futebol, vírgula, foi demitido do Santos. O que é isso, né? Que Deus o tenha aí, né? Graças a Deus aí. Deus deu ele uma excelente, né, carreira e que Deus o tenha. E teve uma época, quando ele era lá, né, jovem, ele foi demitido do Santos. Beleza. E aí? Rei do futebol está isolado por vírgulas. Por quê, professora? Por quê? Porque nós estamos diante de um aposto, né? Ou de uma oração subordinada, adjetiva e explicativa. Então, independente, aqui no caso do exemplo de número 6, nós estamos diante do aposto. Mas as vírgulas isolam, né? Aposto são usadas para isolar aposto, que é termo, né? É um termo que indica qualidade, né? Que explica, que qualifica um termo anterior. Pelé, rei do futebol. O rei do futebol está qualificando o Pelé, né? Então, nós temos aí as vírgulas que podem isolar um aposto, também podem isolar o quê? Uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Tá vendo como é que é? Bacana demais, né? Pois é, pra gente poder entender. Aí a gente continua ainda sobre a vírgula. Olha o que a professora Angélica diz para você com relação à quantidade de exemplos que nós temos dentro do uso da vírgula. Então, a possibilidade de acontecer vírgula em situação de prova para você é gigantesca. Tá vendo? Então, nós temos que nos preparar para o contexto de pontuação, priorizando o estudo da vírgula, tá? Vamos lá, então, para continuando aí as nossas regras, né? Olha só. Se chover, não irei à praia. O que aconteceu aqui, né? Como diz o outro. Nós temos aí a vírgula isolando uma oração que está fora do seu contexto normal. Ela está aí deslocada dentro do período. Ô, professora, como assim? O certo desse exemplo aí, preste atenção na professora Angélica. O certo desse exemplo aí seria: não irei à praia se chover. Por quê? Primeiro, a lógica é, né? Nós temos que ter dentro de um período, primeiro, a oração sem conectivo, depois a oração com conectivo, introduzida por um conectivo, né? O que aconteceu no exemplo 7? Houve uma inversão. A palavra se aí, se chover, é um conectivo, é uma conjunção condicional. Então, olha que houve a inversão das orações. Primeiro, agora aconteceu uma oração com conectivo e a segunda oração sem conectivo. Tá vendo como é que é? Pois é. Então, aqui a gente tem essa diferença, né? A gente tem essa particularidade. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Então, é isso. A gente precisa ficar aí, né? Atento ou atenta para a gente poder entender direitinho e não errar em situação de prova. Então, toda vez que a oração que vem, né, que tem que ser introduzida por uma conjunção, vier antes da oração que não vem introduzida por conjunção, tem que ter vírgula isolando essa oração aí. Beleza? Ótimo. Mais uma regra pra gente, olha. Choveu a beça ontem. No entanto, não fui à praia. O que aconteceu aí? Você percebeu que nós temos um no entanto no meio do nosso período, né? No meio do nosso enunciado? Pois é. O que você vai entender com relação a isso? A expressão no entanto aqui, no nosso enunciado, ela é uma locução conjuntiva, né? Tratada também como conjunção, coordenativa adversativa. Então, entenda a dica da professora Angélica, entenda a regra para você poder não errar.
Quando no meio de um período, igual aconteceu ali, eu vou jogar o slide na tela. Quando no meio de um período, aqui, no meio, exemplo de número 8, no meio de um período, nós temos uma conjunção, né, ou locução conjuntiva, classificada como adversativa, classificada como conclusiva ou classificada como explicativa, antes dessas classificações, nós devemos ter o uso da vírgula obrigatório. Então, muito cuidado. Nós devemos ter o uso obrigatório da vírgula, quando no meio do enunciado aparecer uma conjunção adversativa, ou uma conjunção conclusiva, ou uma conjunção explicativa, tá? Então, cuidado com isso. Ah, professora, e depois? Depois não precisa, é só antes que é obrigatório. Depois é facultativo, ok? O caso de depois ser facultativo acontece só com as adversativas e com as conclusivas. Depois da palavra porque, sendo ele explicativo, não tem vírgula não, tá? Só antes, beleza? Ok, vamos lá então. A vida é triste, ou melhor, muito triste. O que a gente tem aqui nesse exemplo de número 9? Nós temos o quê? Uma expressão explicativa ou retificativa. Toda expressão que explica ou corrige algo que foi dito anteriormente deve vir isolada, né? Por vírgulas, tá? Com o isolamento de vírgulas aí. Exemplo de número 10. Rio de Janeiro, fulano de tal, fulano de tal. Cuidado, tá? Com os locais, datas e ano, viu? Quando você for colocar isso aqui, a cidade, a data e o ano, preste muita atenção, porque logo após o local, a vírgula deve ser obrigatória. Beleza. Nós temos no exemplo de número 11 a mesma coisa que nós visualizamos no exemplo de número 7. Né? Quando a oração ela deixa de ficar no lugar normal dela, né? Porque primeiro vem uma oração no exemplo de número 11, ó. Primeiro vem a oração que não tem conjunção, né? Que seria aí todos se desculparam. Ela que deveria vir primeiro. Dadas as explicações, é a oração que veio aí introduzida por um conectivo, só que ele não acontece. Por quê? A única diferença dessa oração do exemplo de número 11 pelo exemplo de número 7 é que a oração que está no número 11 e dadas as explicações se encontra reduzida. Então, cuidado, que independente, tá? Da oração não ser reduzida, né, ser desenvolvida porque ela veio com uma conjunção, como no exemplo de número 7. Ou independente de ela ser reduzida, né, reduzida do particípio, como ela veio no número 11, se eu inverter a ordem das orações, tem que ter vírgula depois delas. Então, dadas as explicações, vírgula certinha. Por quê? Porque o contexto é a ordem direta, olha, todos se desculparam dadas as explicações. Aí não teria vírgula. Só que tem vírgula porque eu joguei a oração, né, reduzida, porque ela tem um conectivo, mas ela está reduzida para o início do contexto, tá? Isso é muito cabuloso. Você vai olhar e falar assim, não, pessoal, mas eu não estou entendendo esse negócio, não. É assim mesmo. É leitura, é compreensão, é o que a professora Angélica disse para você que se prepara para a Guarda Municipal de Goiânia. Nós temos que entender o conteúdo, não é assim? Por isso que a professora Angélica diz o seguinte, eu sempre falo isso para os meus alunos, não é da noite para o dia que a gente vai aprender português. Porque nós sabemos que português é complexo. Nós temos que estudar, nós temos que ter uma rotina de estudo diário para que a gente possa, né, enfim, compreender o conteúdo. Enfim, associar o conteúdo. Então, às vezes, você vai pegar um conteúdo como esse, você não vai conseguir memorizá-lo numa primeira vez. Mas nós vamos ter que ter constância. É a constância que nos faz gabaritar provas de concursos públicos. Beleza? Pois é, olha só. Aí a gente continua, né? Ele comprou camisa, bermuda, calça e etc. Olha o que acontece aí, né? A gente tem todo esse contexto aí também. O que é isso? É a vírgula, né? Isolando termos, inclusive, né? Que é até o que se trata nessa regra, a vírgula antes da abreviação ETC. Olha só. Tem muita gente que coloca assim, ele comprou camisa, vírgula, bermuda, vírgula, calça e etc. Tem muita gente que faz isso, né? E etc. E ETC.
Mas aí você vira para mim e fala assim, mas tá certo, professora, né? Camisa, bermuda, calça e etc. Beleza. Tem gente que usa, mas tem gramáticos que já colocam a vírgula e dizem que a vírgula está totalmente adequada antes da abreviação etc. Sabe qual é a justificativa dele pra gente, dos gramáticos pra gente, com relação a essa vírgula? Antes da abreviação etc, sabe qual é? Eles dizem que a expressão etc, a abreviação, é a abreviação da expressão entre outras coisas. Olha só, tá vendo? Então, esse etc aí é a abreviação de quê? Da expressão entre outras coisas. Então, comprou camisa, vírgula, bermuda, vírgula, calça, vírgula, entre outras coisas. Tá vendo como é que funcionou? Pois é, então muito cuidado, tá? Beleza, encerramos as questões, né, as tantas regras aí, as 12 regras com relação ao uso da vírgula. Olha como você precisa priorizar e o porquê de você priorizar a vírgula em estudo para a prova, né? Beleza, agora nós vamos continuar tratando de outros sinais de pontuação. Olha só, nós temos aí o ponto e vírgula, em que no primeiro exemplo, tá? E no segundo, né, nós temos aí o quê? Qual que é a função do ponto e vírgula, né? A professora Angélica vai passar mais rapidamente por eles. Qual que é a função do ponto e vírgula? A função desse sinal de pontuação é o quê? Ele indica uma pausa mais longa que a vírgula. A vírgula é uma pausa curta, o ponto e vírgula é uma pausa maior. Não é à toa que onde nós usamos ponto e vírgula, nós poderíamos também usar um ponto final e iniciar o seguinte contexto com letra maiúscula, né? Olha aí, ó. Paulo, amigo de João, saiu, ponto e vírgula. Olha, eu, maiúsculo, tá vendo? Ponto e vírgula, logo, maiúsculo. Tá vendo como é que é? Pois é. Então, o ponto e vírgula é uma pausa longa, né, mais longa que a vírgula, pode ser substituído pelo ponto final, e é usado onde a vírgula já foi usada várias vezes, tá? Então, nós usamos ponto e vírgula para evitar repetições de vírgulas, né? E denotar que nós estamos diante de uma pausa mais longa que a vírgula. Na verdade, é uma pausa longa, né? Porque a vírgula é uma pausa curta, não é assim? A vírgula é uma pausa curta e o ponto e vírgula é uma pausa mais longa que a vírgula, tá? E aí, nós temos também o ponto final. Professora Angélica, qual que é a função do ponto final? Acontecer em final de frases declarativas ou também em abreviações. Então, quando nós estamos diante de frases declarativas ou abreviações, o uso do ponto final se dá de forma obrigatória, né? Então, claro que nós temos o uso obrigatório aí do ponto final, tá? Nas duas situações. Beleza. 2 pontos agora, professor. Como é que eu vou usar aí 2 pontos? É o sinal de 2 pontos. Eu uso ele numa primeira situação, que é o quê? Introduzir, indicar a fala de alguém. O segundo, a segunda situação do sinal de 2 pontos é o quê? Indicar, ou melhor, iniciar um aposto, que o aposto também pode acontecer logo após o sinal de 2 pontos, introduzir um aposto, né? E posso usar também, devo usar, os sinais de 2 pontos, obrigatoriamente após a palavra exemplo e também a palavra observação. Tá vendo as finalidades aí dos 2 pontos? É coisa que você tem que visualizar para entender, né? E praticar questões também, claro. Olha aí, ponto de exclamação, a gente continua. Professora Angélica, o ponto de exclamação, ele é usado para quê? Pensa no ponto de exclamação como aquele sinal de pontuação onde você sempre exprime, espanto, admiração, surpresa, Ele é o sinal de pontuação, ele é o ponto, que vai exprimir o quê? Admiração, espanto, surpresa, Sempre isso, tá? Então, nós temos aí, que espetáculo, olha só. Vá agora, Tá dando uma ordem. Então, é ordem, espanto, surpresa, admiração, Assim, então, esse ponto de exclamação vai ser usado em contextos que têm essas finalidades, Exprimir ordem, surpresa, espanto, admiração, tá? Agora, o ponto de interrogação. Vamos falar sobre ele.
A interrogação, né, o ponto de interrogação é aquele ponto curioso, né? Porque ele te faz uma pergunta, ele denota uma pergunta. Né, e ele é usado onde? Em frases interrogativas diretas, que são aquelas frases que nós temos uma pergunta, né? Uma pergunta direta. Por que você não veio? Por que você sumiu? Assim, são interrogações diretas, né? São usadas com o ponto de interrogação. Agora nós temos as reticências. E aí você me pergunta, professora, as reticências são usadas em qual situação, né? Nós temos aí a primeira é indicar denotar curiosidade, né? Ou deixar que o outro, né, o ouvinte, a segunda pessoa, entenda, né, compreenda, interprete aquilo que você começou a dizer. Quando eu falo assim, ele não veio porque... Aí você tenta entender. Não, peraí, ele não veio? Deve ser porque ele não quis. Ele não veio? Deve ser porque ele não gostou. Ele não veio? Deve ser porque aconteceu alguma coisa com ele. Então, quando você quer tornar curioso o enunciado, você joga as reticências. Por quê? Porque você denota, olha só, você denota que as pessoas que nós temos ali, né, as pessoas que acontecem ali, que denota que elas vão entender alguma coisa, né? Assim, que elas é que vão compreender. E a segunda situação é o quê, né? Nós temos aí, como é que fala? Ironia, né? A pessoa já até travou agora. Ironia, porque nós tratamos da curiosidade, a outra função das reticências é ironizar, não é assim? Claro, tá? A professora Angélica está trazendo para você aqui os principais pontos de prova, né? Aquilo que pode acontecer em situação de prova para você. Então tem que tomar muito cuidado. E aí a gente tem, né? Os políticos são certamente cidadãos muito honestos. Então, assim, ironizei. E quando eu ironizo, né? Eu quero ironizar o contexto, eu estou diante de reticências obrigatórias. Claro, né? Faltou as aspas aqui, não é verdade? Faltou as aspas. As aspas são usadas quando, professora Angélica? Conversando aí sobre as aspas, porque nós temos ali, né, os sinais. A professora Angélica esqueceu de trazer as aspas para você em slide, mas ela comenta sobre elas. As aspas são usadas quando você quer citar alguma coisa. Olha só, as aspas, né, as duas vírgulazinhas para cima, né? Os dois tracinhos assim, ó, as chavinhas em cima, né? As aspas são usadas quando você quer citar alguma coisa, né, para citações. As aspas são usadas para neologismos, para ressaltar uma expressão, né, para uma palavra, enfatizar uma palavra desconhecida. Então, nós temos várias situações para as aspas, que também é um outro sinal de pontuação, acontecer em situação de prova para a gente, tá? Pois é, olha só, nós temos todos esses, né, esses sinais de pontuação para a gente poder estudar. Nós sabemos que é importante para a gente em prova. Então, vamos dedicar, vamos fazer questões, né, nos preparar para isso aí, porque a nossa aprovação está em jogo, não é verdade? A professora Angélica quer te convidar. Você que está aqui comigo até agora, inscreva no nosso canal, aperte o sininho das notificações, né, para que você receba aí toda a notificação de aula que vai rolar para você, com destino, né, a sua aprovação nesse concurso público da Guarda Municipal de Goiânia. Professora Angélica também quer te dizer que na descrição do nosso vídeo nós temos o link da nossa assinatura ilimitada, que é muito bacana você adquirir, um preço maravilhoso, como diz o outro, né? Custo-benefício aí muito bom para você, tá? E você acessar aí o seu curso, é verdade, estudar com a nossa equipe, tá? E é isso, viu? Qualquer dúvida nós estamos à disposição, beleza? Um grande abraço para você, fique com Deus e até a nossa próxima aula aqui, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Peraí, não vá embora, eu tenho um recado importante para você. Você sabia que a maioria das pessoas que acompanham o canal não estão inscritas? Olha só para você ver, tá na tela. Tá vendo? A maioria não se inscreveu. Então o que você está esperando? Já se inscreve aqui e ativa o sininho de notificação e vem para o Vale, porque aqui vale a pena. Tamo junto!